Pessoal, tudo bom, gente? Que saudade, o coração tá aqui apertadinho. O assunto de hoje é Filemon, o amor que leva ao perdão. O livro de Filemon é a menor carta de Paulo. Só tem um capítulo, gente. E Paulo, quando escreveu a Filemon, ele estava preso, né? Vocês lembram disso, que Paulo ficou preso por pregar o evangelho? E nessa época, ele estava numa prisão domiciliar e apareceu um homem com um nome esquisito, sabe? Eu até coloquei aqui o nome dele. O nome desse homem era Onésimo. Nome esquisito, né? E Onésimo havia sido um escravo. Havia sido um escravo que havia fugido do seu mestre, e ele não somente tinha fugido do seu mestre por razões óbvias, porque ser um escravo não era nada fácil, mas porque ele havia roubado o seu mestre. E ele não era um escravo qualquer, porque Onésimo havia sido escravo de Filemon. E Filemon era, né, naquela época, um líder cristão que Paulo havia discipulado. Há algum tempo atrás, Paulo tinha estado com Filemon e eles tiveram uma conexão muito forte e Paulo ensinou sobre o evangelho para Filemon e eles ali tiveram uma história muito importante, né? E aí você se pergunta, o que um líder cristão como Filemon estava fazendo com um escravo? Gente, nessa época, o povo era regido pelo Império Romano. E ter escravos naquela época era algo muito comum. Os escravos eram muito importantes para mover a economia do local naquela época, né? E as leis do Império Romano viam o escravo como proprietário do seu dono. E se o escravo fugisse, ele estava em maus lençóis. Porque se ele fosse encontrado, ele ia receber uma marca na testa de fugitivo e ele poderia até mesmo ser crucificado, dependendo do caso dele. Então era algo assim muito sério. Então ele não poderia, em hipótese alguma, fugir, porque era praticamente uma sentença de morte. E Onésimo não só tinha fugido, como ele também tinha roubado o seu mestre. Olha isso! E Onésimo vai ser uma figura-chave para que a gente possa entender a epístola de Paulo a Filemon. Então, pessoal, quando Paulo tem esse encontro com Onésimo, né? Quando Paulo está preso e Onésimo aparece, eles se conhecem, né? Quando Paulo recebe Onésimo, eles têm um encontro, uma conexão muito importante ali também. Paulo discipula Onésimo, né? Onésimo se torna um discípulo de Jesus, ele se converte, né? Ele conhece o amor de Jesus e ele ali se arrepende do que fez. Onésimo se arrepende, se torna nova criatura e a partir disso Paulo orienta Onésimo a voltar para o seu proprietário, que era Filemon, e pedir perdão pelo que ele fez, né? Por ter roubado, por ter fugido. Só que, de acordo com a lei do Império Romano, Onésimo não teria a menor chance de voltar, pedir perdão e continuar vivo, né? Ele seria castigado, seria muito castigado, ele não sairia ileso dessa situação, né? Como voltar? E aí, como é que ele ia voltar? Então é aí que Paulo vai escrever a carta a Filemon, né? E ele vai contar a transformação de vida de Onésimo, né? Como Onésimo se tornou nova criatura, se tornou um cristão, seguidor de Jesus. E na carta, Paulo pede que Filemon perdoe Onésimo pelo que ele fez. E eu vou ler para vocês um pedacinho dessa carta, em que Paulo fala diretamente com Filemon, solicitando que ele o perdoe. E ele vai mais longe, olha o que ele diz. Filemon,
recebe Onésimo, não como escravo, mas como irmão. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Olha isso, demais, hein? Então lá foi Onésimo carregando a carta até Filemon, né? Que é esse capítulo aqui da Bíblia. E a gente percebe nesse momento, né, que Paulo, Onésimo e Filemon são todos iguais perante Deus, né? Eles três compartilham, apesar de terem situações completamente diferentes, todos são iguais em um ponto. Eles compartilham da mesma necessidade do perdão de Cristo, né? Eles são irmãos em Cristo, né? Assim como nós carecemos da misericórdia e do perdão de Cristo, né? E a partir desse momento, Filemon e Onésimo não faz mais o menor sentido eles viverem aquela relação de escravo e mestre, né? Agora eles são irmãos em Cristo. E a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é que a família do povo de Jesus é o lugar onde todos são beneficiários, né? Não existe ninguém maior ou menor, melhor ou pior, né? Todos são filhos do único Deus, do nosso Senhor Jesus, e nós só estamos ali realmente para receber a graça do nosso Senhor Deus, né? E o que eu queria passar para vocês é que o valor de cada um, o valor de cada pessoa não é definido pela raça da pessoa, pela classe social ou pela classe econômica. Em Cristo Jesus nós somos todos iguais, né? E a mensagem que Paulo deixou com essa experiência de Onésimo e Filemon, a gente deve levar para a nossa vida. Principalmente a mensagem do perdão, né? No livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32, Paulo diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí, será que tem alguém aí que você precisa perdoar? Será que algum amigo da escola te magoou e você está com essa tristeza aqui no peito? Será que você também não precisa perdoar esse amigo? Com certeza você vai ficar mais leve, isso vai te fazer muito melhor, vai te fazer muito bem, né? Então que você consiga perdoar o seu amigo, assim como Filemon perdoou Onésimo, e assim como com certeza Deus nos perdoa em todos os momentos da nossa vida, desde que nós nos arrependamos e sentimos que realmente a nossa vida está nas mãos de Cristo e que se nós nos arrependermos, Ele é fiel, né? E Ele nos abençoa e nos torna novas criaturas. Então, o meu desejo para vocês é esse, que vocês possam tratar as pessoas como irmãos em Cristo, como irmãos em Cristo, como ninguém sendo melhor que ninguém, e que a gente possa aprender a todo momento a gente perdoar o nosso irmão. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Um beijo e fiquem com Deus.